Bem, o relatório, recurso à consideração do FMS Prefeitura de Simões. Trata o presente processo do recurso à consideração interposto por senhora Maria Claudeir Feitosa de Carvalho, gestora do FMS da Prefeitura Municipal de Simões, exercício 2009, devidamente representado por advogado, onde visa modificar a decisão emitida através do acordo 157/2012. O Ministério Público de Contas, instalado a manifestar, emitiu parecer as folhas 3 a 19, onde se opina pelo não conhecimento e do mérito pelo não provimento do recurso sob exame. Do conhecimento, o Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento por alegar ser o recurso ora analisado intempestivo. O Ministério Público argui que a edição atacada foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de número 9, em 14 de 2 de 2012, com circulação em 15 de 2 de 2012, e o recorrente impetrou o recurso em 21 de 3 de 2012, sendo, portanto, intempestivo. Ocorre que o Ministério Público de Contas incorre em erro ao apontar a intempestividade recursal constante do Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas de forma incompleta. A publicação do acordo referente às contas do Poder Legislativo de Simões de 2009, apensada ao presente recurso se encontra-se o processo TCE de 11.654, recurso à consideração da Câmara Municipal de Simões, onde o Ministério Público opinou pelo conhecimento, utilizando como referência a publicação do Diário Oficial Eletrônico 19/12. Resta claro que houve um erro técnico desta Corte ao republicar uma parte do acordo 155/12 do dia 2 de 3 de 12. Em consequência do referido erro, foi aberto um novo prazo recursal para o gestor. Em respeito ao princípio da isonomia, deve-se aplicar a todos os gestores o prazo aberto pelo diário número 19/12, em 2 de 3 de 12 desta Corte de Contas. Portanto, não há que se falar em intempestividade. A presente peça recursal foi impetrada em 21 de 3 de 2012, respeitando o prazo de 30 dias. Quanto ao mérito, foram considerados aqui como falhas o plenário da Corte de Contas referente ao julgamento da Prefeitura de Simões manifestou pela reprovação da referida conta, apontando diversas irregularidades a seguir evidenciadas: envio intempestivo de balancetes, com prazo médio de 2 dias, envio extemporâneo e não envio de peças exigidas da resolução do TCE, e realização de despesas sem licitação prévia, e mediante fracionamento, tendo gasto atingido 225.910, tudo em desconformidade com os dispositivos da lei de licitação. Empenhamento de despesa com desvio de finalidade, descumprimento do princípio da legalidade, certo do caput do artigo 37 da Constituição de 88. Realização de despesas com encargos decorrentes do recolhimento de contribuições previdenciárias, com atraso do montante de 3.631 e devolução de um cheque do valor de 3.698,19 sem a correspondente provisão de fundos. Essas eram as principais falhas apontadas. Solicito ao senhor presidente que coloque o processo em discussão. Eu queria assim, seja relator 2? Não, relata logo os dois, que quando for discutir, discute logo os dois. Isso. Bom, então, processo de recurso à consideração interposto, Gilson Cândido Lima, gestor da Câmara Municipal. Ministério Público, Estado a manifestar, emitiu parecer de opina pelo não conhecimento do mérito, pelo não provimento parcial do recurso sob exame. É o relatório. Do conhecimento, da tempestividade. O presente recurso é tempestivo, bom, mesmo argumento do outro. Do mérito, envio intempestivo de balancetes, 19 dias de atraso, envio extemporâneo e não envio de peças exigidas pela resolução, realização de despesas, concessão extraordinária do valor de 6.300, variação de subsídio vereador em percentual equivalente a 17,44, sem respaldo legal. Esse são as falhas apontadas aqui no pedido de reconsideração da Câmara. Então, solicito o presidente que coloque o processo em discussão os processos. Palavra, advogado. Senhor presidente, eu quero saudar na pessoa da excelência da doutora Lília, os conselheiros julgadores dessa corte, senhor procurador, colega advogado,
Eu ia tecer comentários à intempestividade, mas a falha já foi automaticamente detectada e excluída do processo pelo relator, porque dos autos consta a cópia do boletim eletrônico de publicação provando a tempestividade. Com relação, senhor relator e senhores conselheiros, as contas do Fundo Municipal de Saúde da gestora Maria Claudeir, eu digo a vossas excelências que o atraso médio foi de 2 dias e que foi um cheque no valor um cheque no valor de R$ 3.698, recompensado em segunda compensação. De todo o ordenamento do ano, deu-se esse cheque e tem, inclusive, no processo principal, um bloqueio pelo INSS. Os municípios dormiu com um valor e no outro dia, ao compensar os cheques, já existia o bloqueio por força do INSS que continua metendo a mão. Hoje em dia eu considero conta de prefeitura que quem menos manda é o prefeito. Só um cheque, excelência. Tinha valor e o INSS tinha bloqueado. Para Vossa Excelência ter o que acontece, hoje as contas dos municípios estão abertas. Os órgãos, TCE e outros órgãos, o município, eu tenho o município de Simplício Mendes há poucos dias, tinha um saldo no dia 10 de tantos mil. Quando foi no outro dia, o Tribunal Regional do Trabalho de Oeiras tinha bloqueado tantos mil, o INSS tantos mil, INSS eu falo Receita Federal, que agora é Receita Federal do Brasil, e o PASEP tantos mil, e ele estava consequentemente devendo ao banco. Tinha pego todo o recurso e estava devendo ao banco. Então são coisas que... E prova o extrato bancário. Antes tinha está nos autos. Antes tinha o extrato bancário provando que tinha tantos mil na conta e depois dos bloqueios estavam realmente sem provisão neste valor. E quanto à excelência relator, quanto à licitação, as contas do município foram aprovadas e a licitação do Fundo Municipal de Saúde são feitas pela Comissão de Licitação Geral da Prefeitura. E a licitação deste valor já foi incorporada na prestação de conta do município que foi aprovado por esta Corte. Eu acredito que ela não tem apenas o Fundo Municipal de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde informa para a administração do Executivo o que necessita, os medicamentos e tal. E lá é que faz as licitações que são feitas pela Comissão de Licitação do município. Eu acho também como não imputar à gestora a respeito da licitação, dessas licitações. São os 3 pontos principais: o atraso de 2 dias, um cheque e a imputação de licitação, de fracionamento de licitação, quando a licitação é de responsabilidade do gestor, cujas contas já foram aprovadas por esta Corte. Quanto ao recurso de reconsideração da Câmara Municipal, eu digo a Vossas Excelências que eu detectei um ponto fulcral, foi o pagamento de uma convocação extraordinária. Eu já vi discussão dessa Corte, inclusive um processo que eu defendi, foram 5
aqui consta 5 projetos de lei que foram encaminhados e estavam a merecer, senhor procurador, a merecer de aprovação pela Câmara. A Câmara Municipal de recesso e tinha um projeto de lei do FNDE. Ou aprova, ou o FNDE suspende o recurso, não repassa o recurso. Então, essa aprovação da sessão extraordinária foi paga pela Prefeitura Municipal no valor de 6.300, colocada na conta de cada vereador. Realmente, os vereadores receberam pela sessão extraordinária, convocada para votação de 5 projetos. A sessão extraordinária foi convocada pelo ofício 333/2009 para a votação de 5 projetos de lei de importância do município, entre eles um projeto de lei para satisfazer as exigências do FNDE. O prefeito pagou pelo empenho 04403 direto a cada vereador pelo comparecimento. A Constituição Federal veda, realmente, mas o pagamento de sessão extraordinária, mas é aquela história, entre perder recursos do FNDE pela satisfação de uma lei, de uma exigência do Fundo Nacional da Educação, optou-se pela convocação e o prefeito pagar diretamente a cada vereador. Não foi repassado, tanto é que não extrapolou o repasse para a Câmara Municipal, porque esse valor não entrou como transferência do município para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo. Essas foram as falhas apontadas rigorosamente no processo, e eu peço ao excelentíssimo senhor relator o beneplácito, levando em consideração que as contas do município já foram aprovadas e essas pequenas falhas não ensejam a reprovação destas 2 contas. Eu peço aos conselheiros julgadores. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão em votação. Recente. E nós tivemos assim um recado das urnas assim muito contundente em relação ao comportamento dos gestores, né? Quer dizer, houve um índice muito baixo de prefeitos que foram reeleitos, né? Quer dizer, houve uma queda. E eu acho que essa punição foi até uma punição exemplar, porque nos deu até uma lição aqui no Tribunal de Contas, de que, apesar do Tribunal de Contas julgar, mas o julgamento soberano é o do povo, e muitos daqueles que tiveram as contas aprovadas e que não entraram no ficha limpa, que puderam ser prefeitos, na avaliação popular, eles foram punidos, entendeu? Muito embora na prestação de conta formal eles tenham sido absolvidos aqui pelo tribunal, mas na prestação de contas à população, eles não foram aprovados e efetivamente tiveram o dissabor de passar o comando da prefeitura para um adversário. Mas eu, no caso aqui desses 2 processos, eu vejo efetivamente, eu não vejo aqui má fé e nem vejo locupletação. Eu vejo efetivamente desorganização, talvez até desconhecimento, negligência. Mas eu não vejo como se procurar analisar um processo desse com rigorismo a ponto, entendeu, de excluir uma pessoa da vida pública pelo que está constando aqui, em que não se vê danos ao erário, que se possa efetivamente se configurar como malversação de recurso público, se vê efetivamente descuido, negligência, às vezes inobservância da norma legal, mas que não redunda
ato de improbidade administrativa em que a pessoa efetivamente possa ser culpada de enriquecimento ilícito ou de malversação. Daí porque, contrariando ao parecer ministerial, eu voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração e pelo provimento dos dois processos, pela aprovação com ressalva, com multa de 500 UFR em cada um. Esse é o meu voto. Conselheiro Jailson, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Lília. Relator. Conselheiro Olavo. Acompanho o relator. Conselheira Abelardo. Está bem. Conselheira Frísio. Aprovado então o voto do conselheiro relator.